Boa noite, irmãos, graça e a paz do Senhor. Estamos celebrando, como cristãos, mas o Cristo ressurreto já está em nós e é todo dia. A gente celebra a vida, em Cristo Jesus. Então, para nós cristãos, Cristo vive sempre, que Ele viva sempre em nós. Ele já nos encontrou e que outros possam encontrar esse Cristo ressurreto, Amém, irmãos? Felizes por estarmos juntos aqui com a nossa igreja nesses dias. Estamos aqui por pouco tempo, mas felizes por Deus estar provendo tudo que necessitamos. Temos experimentado a providência de Deus em tudo, irmãos, em tudo. Vendo os milagres acontecer. E às vezes eu e Davi olhamos e falamos, amor, como que pode? A gente nem abre a boca ainda para falar com Deus, Ele já proveu. Então, assim, Deus tem dado oportunidades para nós fazermos os tratamentos, os exames. E até de vez em quando andar de Uber, ter dinheiro para andar de Uber. E temos andado de ônibus, mas está bem, só conseguimos um cartão. Então, assim, Deus tem providenciado tudo, louvado seja Deus. O meu trabalho em Moçambique é mais voltado para as crianças, Trabalho com as crianças ali. Então, tem muito tempo que eu não prego, tem muito tempo que eu não estou assim, diante da igreja, porque sempre é o Davi, ou o Labieno, ou os outros pastores estão na frente pregando. Mas eu vou compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração, que Deus fale conosco através da sua santa palavra, amém? Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do 16 até o 20. Capítulo 1 do livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Interessante que o livro de Marcos, ele é assim, no início a gente vai observar aqui que o evangelista é muito breve nos relatos. Mateus gasta mais tempo em João Batista, e ele gasta mais tempo falando do batismo, E Marcos, ele é breve. Vocês podem observar aí que ele começa dando testemunho, João dando testemunho de Jesus, aí ele passa para o batismo bem rápido, e ele fala da tentação também muito breve. Parece que ele tinha pressa em falar de Jesus, porque aqui nós vamos ver que ele dá início ao trabalho de Jesus, ao ministério. Então ele estava assim, parece que ansioso para já relatar o ministério de Jesus aqui, quando ele inicia. Vamos iniciar, eu falei 16, mas vamos começar pelo verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa era a mensagem de Jesus. Jesus iniciou seu ministério ali já dizendo que o reino está próximo. Ele disse aqui que o reino já estava próximo, o reino dos céus, já tinha se cumprido o tempo, ele estava aqui. E ele começou a pregar essa mensagem: arrependei-vos, crede no evangelho. E aí vem no verso 16: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre essa chamada de Jesus. A chamada aqui que ele fez aos seus discípulos, E o que isso tem a ver conosco, Essa chamada de Jesus. Nós vamos ver aqui que Jesus, não é a primeira vez que ele vê esses discípulos. Esses discípulos, segundo João relata, ele já esteve com Jesus.
O Evangelho de João relata que eles já estiveram com Jesus, observaram, viveram alguns momentos com Jesus, e daí um tempo eles se separam, e esses homens voltam novamente à pesca, voltam às suas atividades que eles tinham, que eles eram pescadores. E Jesus então se afasta por um tempo, e aqui a gente vê que Jesus volta à região da Galileia. Mas aqui começa dizendo que ele ouviu, a morte não nesse aqui, mas em Mateus fala que Jesus ouviu falar sobre que João Batista foi preso e foi na Judéia. E parece então que Jesus resolve sair do sul e ir em direção a Cafarnaum, a Galileia, porque ali naquela região estava um tumulto muito grande com a prisão de João Batista. Jesus tinha propósito no início do seu ministério de chamar os discípulos, de começar a treiná-los. Ele ia sair daquela região tumultuada, porque quem sabe Herodes começaria a virar o seu foco e ir atrás de Jesus. Ele sabia por quê, ele se moveu, saiu daquela região, então vem caminhando. Parece que é assim, Não, mas Jesus já vinha fazendo uma trajetória do sul até chegar lá na Galileia, caminhando da Judéia, até a Galileia. E ali Jesus passa pela praia, em Cafarnaum, por ali na Galileia, e vê aqueles homens pescando. Novamente ali nós vemos Jesus em movimento, porque no reino nós temos que mover, o reino de Deus é em movimento, e Jesus está ali movendo em direção àqueles homens. E o texto diz que Jesus ele viu aqueles homens, mas é um ver diferente. Jesus, quando nos enxerga, ele nos enxerga integralmente. Ele conhece a cada um de nós. Não é só como a gente vê. Eu vi Alice. Não. Ele vê Alice, ele vê a potencialidade dele, ele vê o que ela vai ser usada por ele, a capacidade que ele vai dar àquela pessoa. Deus vê o homem integralmente. E ele viu esses homens. Ele viu a capacidade desses homens, que aos cuidados deles iriam ser treinados para se tornarem pescadores de homens. Até então eles entendiam de pesca, mas a pesca para sobrevivência, a pesca que traria o sustento de cada dia. Eles ainda não tinham entendido o que era se tornar pescadores de homens. E Jesus então encontra esses homens, e ele chega ali de uma maneira maravilhosa, vendo eles trabalhando, e eles, pensando que iriam continuar nessa profissão, não imaginavam que naquele momento iriam ouvir a voz do Mestre. E Jesus chega ali e chega a eles e diz, o texto diz, viu o que eles estavam fazendo, lançando a rede, e no verso 17 Jesus diz a eles: vinde. Que voz! Jesus faz um convite a esses homens que estavam tão concentrados ali para pescar, para poder pegar peixe aquele dia. O convite de Jesus sempre chega numa hora que você não está preparado. Ninguém esperava Jesus aparecer ali, irmãos. Mas Jesus não prepara para você esperá-lo receber, ele aparece. O convite, o chamado de Jesus vem no momento que você nem imagina. E mexe com a sua estrutura, mexe com a sua vida. E porque esse chamado vai exigir de você uma resposta, irmãos. E naquele momento eles ainda não imaginavam em que aventuras eles iam entrar com Jesus. Iria ser uma caminhada para não ter retorno. Uma caminhada para sempre com aquele homem chamado Nazareno. E aí Jesus então chama aqueles homens. Mas esse chamado de Jesus, essa chamada dele, vinde, é uma chamada, irmãos, para desfrutar da presença dele. É uma chamada para ter comunhão com ele, para ter alegria com ele. Não é uma chamada simplesmente para estar ali, é para desfrutar inteiramente de Jesus. E esses homens, a partir do momento que a Bíblia diz aqui no texto, que eles ouviram, eles aceitaram e eles deixaram tudo e foram após Jesus. Então eles foram
para esse momento em que eles iriam desfrutar da comunhão plena ali com Jesus, da sua amizade, do seu companheirismo, do seu ensino, da sua palavra, da sua vida, ver como ele agia. A partir daquele momento, eles se tornariam aprendizes, discípulos de Jesus. E eles aceitaram a proposta de Jesus. Então, na presença de Jesus, há plenitude de alegria, irmãos. Eles ali iam desfrutar dessa alegria enquanto Jesus estivesse com eles ali, naquele período de treinamento. Eles iriam desfrutar dessa plenitude de alegria, que é estar na presença de Jesus, desfrutar da sua presença, dos seus ensinos. Então Jesus chega com esse convite: vinde. Mas, irmãos, Jesus nunca manda você ide sem vinde. Ele diz vinde, porque depois eles iriam ser enviados. Então o vinde vem antes do ide. Ele diz vinde após mim. E daí eles iriam se tornar outros homens, iriam mudar a sua identidade. Jesus está colocando uma proposta: eu vos farei pescadores de homem. Iriam mudar de profissão. Agora eles iriam atrás de gente, não mais de peixes. Eles iriam pescar gente, almas. Iria mudar completamente a vida deles, como mudou a nossa, irmãos. Como mudou cada um que disse sim para essa chamada de Jesus, para ser discípulo, para poder aceitar a missão de pescar gente. Porque, irmãos, não só são os discípulos lá daquele tempo, aqui a palavra diz no tempo de Jesus, mas nós nos tornamos discípulos quando andamos com Jesus, quando aceitamos Ele como nosso Salvador, nós nos tornamos discípulos. Então a nossa identidade foi trocada. Hoje nós temos uma identidade nova, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então fomos mudados, nosso propósito foi mudado, a nossa causa, a nossa vida agora tem propósito, identidade, causa, esperança. Não é mais aquela vida em que nós estávamos sem saber o que fazer. Então aqui Jesus chama esses homens, e essa chamada vem com a proposta de tudo isso, de mudar para sempre a vida deles, como mudou a minha e a sua. Amém, irmãos? Deus sabe o que Ele está fazendo, e leva então Jesus ali. Jesus vai até ali para conduzir esses homens a uma caminhada difícil, porque a proposta de Deus é nos tornar semelhantes a Ele, ao Filho. Jesus, nós temos que nos tornar semelhantes a Cristo, a Jesus. E para isso nós precisamos conhecê-lo, caminhar com Ele, aprender dEle, irmãos, cada dia. Cada dia. Isso é um privilégio. Mas nós não fomos chamados ou encontrados por Jesus porque somos bons, porque merecemos. Você merece encontrar Jesus. Não. A iniciativa foi totalmente dele, é divina primeiro, de ir ao nosso encontro, de nos encontrar, como Jesus também foi até eles. A iniciativa é de Jesus de chamá-los, como foi conosco. A quem Jesus encontrou. A iniciativa foi divina. Interessante então que Jesus disse: vinde após mim. E logo ele diz: por quê? Eu vos farei pescadores de homens. Jesus ia transformar esses homens para sempre. Homens simples como nós, vida comum. Homens iletrados, pescadores de peixe, alguns sem muitas instrução. Deus não faz acepção de pessoas quando Ele tem a proposta de encontrar. E Ele usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, irmãos. Como foi aqui com os discípulos. Então nós somos essas pessoas que Deus encontrou. Pessoas simples, comuns, imperfeitas. Eles não tinham nada para Jesus encontrá-los. Eles eram imperfeitos. E a Bíblia relata, em várias passagens, em Mateus, o quanto os discípulos eram carentes. Eram pessoas que tinham carência de perdão, eram pessoas que tinham carência de discernimento espiritual.
Quando caminhavam com Jesus, em muitas situações, eles se revelavam pessoas imperfeitas, com muita carência, falta de maturidade espiritual. Mas nem por isso Jesus os deixou de escolher. Jesus os escolheu porque essa caminhada já estava escrito. Jesus queria preparar esses homens para que eles se tornassem pescadores de homens, para que eles dessem continuidade ao ensino que ele começou a ensinar. Eles iam propagar isso, e até que nos alcançou e chegou até nós, e nós fomos alcançados por esses pescadores. Alguém nos alcançou, o evangelho chegou até nós porque um pescador de alma falou de Jesus para você. Então eu e você somos pescadores, irmãos, pescadores. E a chamada de Jesus aqui é uma chamada, primeiramente, Jesus nos chama para estar junto dele, para ficar junto dele. Aqui em Marcos 3, vamos comigo no Marcos 3, versículo 13 e 14, vamos ler o que está aí. Marcos 3, versículo 13 e 14. A escolha dos 12 apóstolos, olha aí. Depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. E então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então Jesus nos chama para estar com ele, primeiramente, estar com ele. Ele chama para conhecer dele, para aprender dele. Quando estamos aprendendo, então, cada vez mais que nós vamos aprendendo, mais nós queremos obedecer. É o certo, mas nós sabemos que nem sempre é assim. Esse desejo de estar com Jesus vai nos levando na caminhada à maturidade espiritual, cada vez mais e mais. Porque o propósito de Deus é nos tornar semelhante a Ele, né? Jesus, o seu Filho, e nos transformar de pescadores, de pessoas que sem propósito, com pessoas com propósito, pessoas que vão estar ganhando almas, né? Pescando almas. E Provérbios 11:30 diz que sábio quem é aquele que ganha almas. Eu não sei se você já leu lá, Provérbios 11:30, quem ganha almas é sábio. E Jesus sabe disso e quer que nós tenhamos esse modelo de ganhador de almas. Então nós vamos ver que Jesus, a chamada de Jesus para estar junto dele, para andar com ele, para ser realmente discípulo dele, obediente. O segredo, meu irmão, para a gente poder atender a chamada de Jesus é caminhar com ele, é obedecer a ele, é ouvir a sua palavra, é estar estudando a sua palavra, aprendendo dele, para você continuar na obediência. Porque nós sabemos que tem muita coisa para nos tirar da obediência, do foco, do propósito que Deus tem para cada um de nós. Mas Deus nos chamou, todos nós, seus filhos, para ser pescadores de alma. Não só é o missionário que está lá no campo, ou o pastor, ou aquele que tem um título de diácono. Não, todos fomos chamados para sermos pescadores de almas. Mas infelizmente muitos ainda pensam que só são aqueles que são designados para irem distantes, para pescar alma, para começar um trabalho, uma igreja. Não, todos. Jesus chama a todos. Interessante aqui, voltando para o texto, que após Jesus lançar o convite, e ele disse por quê? Porque Jesus é claro, ele é claro na proposta. Vem após mim, eu vos farei pescadores. De quê? De homens. Ele tinha uma proposta, ele tinha uma causa, ele iria tornar esses homens pescadores. E depois que eles ouviram então Jesus dizer isso, diz o verso 18, que eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram, imediatamente. Irmãos, quantas vezes nós vemos e podemos colocar inúmeras desculpas quando Deus fala conosco, quando Deus designa uma missão para nós.
Nós colocamos muitas desculpas, podemos colocar muitas, inúmeras. Mas diz aqui que os discípulos não encontraram nenhuma desculpa, eles se colocaram à disposição, eles estavam disponíveis, deixaram tudo e seguiram, deixaram as redes e seguiram. Esse deixar é completamente. Quando nós deixamos, é deixar completamente, para receber um chamado integralmente. Então, eles aqui deixaram, mas não deram desculpa. Você poderia dizer, muitas pessoas poderiam dizer: ah, Senhor, eu ainda vou para o seminário, não tenho teologia, eu sou recém-convertido, eu não conheço muita Bíblia. Quantas desculpas nós podemos apresentar diante de Deus para não aceitar esse chamado, para ficar no comodismo, para não sair da zona de conforto, para não se incomodar, para não mexer nos nossos interesses, porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele bagunça tudo, irmãos, porque não é mais a nossa vontade, é a vontade dEle. O meu eu não pode mais ditar nada, nenhuma regra, a regra é dEle, a vontade é dEle. Então eu vou ter que sair para que Ele entre no controle da minha vida total, e isso é difícil, isso é trabalhoso. Muita gente não quer passar por o trabalho, de sair dessa zona de conforto, de deixar que agora o Senhor seja o Senhor da nossa vida, da sua vida. Mas aqui o texto, todo o livro de Marcos sempre usa essa palavra imediatamente, ou seja, houve prontidão, houve rapidez. A gente entende que foi logo que eles viram Jesus, se alegraram, deixaram as redes e os seguiram. E mais à frente também Jesus encontra Tiago e João e também faz o mesmo pedido. E aqui eles estavam com a sua família pescando, lá com as redes, com seu pai Zebedeu, e nem isso os impediu de deixar as redes imediatamente. Não foi a família, como muitos usam, que eu não posso, Senhor, me entregar agora, porque é a minha família, eu tenho que cuidar da minha família. Jesus chama você com tudo, como sempre o pastor Labiano prega aqui, né? Com o seu diploma, com a sua família, com a sua doença, Jesus chama integralmente. E nós não podemos colocar nenhuma oposição para responder à chamada de Jesus. Esses homens não tiveram nenhum obstáculo, eles aceitaram, embora eles não sabiam o que eles iriam passar, porque era um aprendizado duro, eles iriam passar por várias coisas, mas eles estavam com o próprio Deus encarnado, Jesus andando na terra, eles iam aprender do próprio Jesus, do próprio Deus. Deus quer nos usar, irmãos, para que nós possamos impactar outras vidas, como esses homens foram treinados para impactar outras vidas. Eles foram chamados para serem pescadores de homens, e nós também fomos chamados para impactar vidas, irmãos. E tem um mar de vidas, um mar de gente para ser impactado com as nossas vidas. Mas até quando, né? Muitas vezes ficamos esperando um momento, sempre postergando, e na verdade, muitas vezes nós não queremos assumir o que significa esse chamado de Deus na nossa vida. Implica a renúncia de nós mesmos, implica você deixar os seus sonhos para ter os sonhos de Deus. Implica muita coisa dentro desse chamado, irmãos. Mas você será totalmente feliz aceitando a proposta de Jesus. Vinde após mim e vos tornarei pescadores de homens. Amém, irmãos? Porque Jesus sabe o que Ele está fazendo, Ele nos criou para isso, para a sua glória. Ele tá aí disponível, chamando, mas às vezes nós não queremos ouvir o que Ele está querendo dizer, porque isso vai exigir de mim muita coragem, muito rompimento, e eu não quero romper. Está bom do jeito que está. O Davi mencionou, quando nós fomos ouvir o chamado de Deus, nós tivemos que romper, irmãos. Mas romper muito. Romper com uma vida de 24 anos.
com o estilo de vida que a gente conseguiu, com as coisas que adquirimos, com o trabalho, com tudo, com a igreja, com famílias, com tudo que nós tínhamos, naquele lugar que morávamos. Nós tínhamos que romper para que nós pudéssemos obedecer algo que nós não sabíamos nem aonde seria, nem o que Deus queria de nós. Mas nós sabíamos que precisávamos romper, porque tinha muito apego, irmãos, nas coisas. A gente vai criando apego às coisas e fica difícil de romper. Então, aonde nós estávamos, no contexto que nós estávamos, é muito fácil se apegar a uma vida boa. É muito fácil se apegar a todas a proposta que tem em outro país de primeiro mundo. Você vive uma vida com muitas coisas, muitas regalias. Tudo que você quer, só você se empenhar, você consegue. Então, assim, nós teríamos que romper com tudo. Não só com isso, mas também com a ideia de que nós não teríamos mais um trabalho secular, de que eu viria agora e nós viveríamos agora pela fé. E viver pela fé tem que ter coragem, tem que crer. E quando Deus nos chamou, Ele foi rompendo, mas não foi assim de repente. Ele foi rompendo as coisas da nossa vida, foi tirando as coisas da nossa vida. E nós fomos aprendendo a ver aquilo com discernimento espiritual. Nós estamos perdendo para ganhar. Deus está trabalhando, Deus está fazendo a obra, vamos deixar Ele fazer. Irmãos, dói, porque é muita coisa que nós lutamos na nossa mente, muita coisa para a gente romper na nossa mente, para a gente tirar as dúvidas, para a gente crer, para a gente ter fé, para ter coragem de assumir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E foi assim, foi num processo de rompimento que a gente foi cedendo, ouvindo, se alegrando, chorando, se entristecendo, duvidando, caminhando. Mas tem que caminhar em direção àquilo que Deus propôs para nós na nossa vida. Você tem que dar o passo em direção ao propósito, porque senão a gente não rompe, irmãos. A gente fica preso nas correntes, a gente fica preso nas coisas que são confortáveis, fica preso nos nossos ideais, nos nossos sonhos. Nós tínhamos sonhos, nós tínhamos tantas coisas para conquistar para nós, para os nossos filhos, mas Deus mudou tudo. De uma hora para outra, a nossa vida teve outra direção. Aleluia, glória a Deus, porque olha onde nós estamos. Nós rompemos com uma vida de 24 anos, ficamos aqui treinando por 6 anos no Brasil, para depois sermos enviados para Moçambique, e lá estamos por 6 anos já na África. Estamos rompendo, e cada vez, e nós aprendemos que nós não podemos ter apego a nada. Temos que ter apego somente a Jesus Cristo, a Jesus somente. A nossa vida tem que estar ligada, apegada só a Jesus, porque Ele pode mudar qualquer hora a nossa rota, o nosso destino. E temos que estar tranquilos, confiantes naquele que está nos chamando, naquele que nos envia, porque Ele sabe o que está fazendo. E lá na frente a gente vai entender, e vai glorificar, e vai responder a todos os seus chamados, porque sempre Ele está nos chamando, irmãos, não é uma chamada só. Fomos chamados, fomos transportados da luz para as trevas, das trevas para a luz, aleluia, das trevas para a luz, já rompemos com as trevas, agora começa o nosso processo de rompimento com as coisas que nos faz afastar do propósito, afastar da nossa fé, afastar da sua palavra. Cada dia nós temos que romper com algo, cada dia é um corte, é algo que eu tenho que deixar para que Ele possa ser a prioridade do dia na nossa vida. E os discípulos deixaram, esses discípulos que aqui estavam, deixaram suas redes, que eram a sua segurança, que ali era o seu trabalho, eles tinham o seu pão de cada dia através da sua profissão, e eles romperam para seguir Jesus. E ali eles foram, imediatamente, foram após Jesus. E ali eles começaram a ser trabalhados. E eles cresceram
cresciam a cada dia na presença, na comunhão com Jesus. Oh, glória! E é assim conosco também. Então, o que eu e você tem priorizado na nossa vida, irmãos? Será que eu tenho priorizado os meus interesses? Pensa, irmão, pensa. O que você tem priorizado? Os cuidados deste mundo têm te prendido? O sucesso que você quer na sua profissão é algo que tem te prendido, tem te impedido de se entregar totalmente a esse chamado de ser pescador de homens, irmãos. Você não precisa sair de onde está, ir para outra região, é aqui mesmo, irmãos. Tem pessoas afundadas aí no mar de trevas, que precisam ser alcançadas por nós, aqui mesmo onde estamos, onde moramos, no bairro onde estamos, na cidade onde você mora, onde eu moro. Tem pessoas para serem alcançadas, mas você está muito preocupado em ser bem-sucedido na sua profissão, você está estudando, está fazendo uma pós-graduação, você não tem tempo. E quando é que nós vamos ter tempo, irmãos? O tempo urge, o tempo passa, o tempo está indo, e nós só temos uma postura diante de Jesus. Ele chama, você tem que aceitar ou rejeitar. O tempo está passando, e Deus está falando. Quem você alcançou essa semana? Quem você alcançou esse mês? Quem você alcançou o ano passado? Quantas pessoas estão aqui, pode dizer que foi você que o trouxe, que foi você que o alcançou? Quantas pessoas, irmãos, precisam de nós? Nós não podemos arranjar desculpas, nada pode impedir. É no seu trabalho você pode pescar, é onde você está inserido você pode pescar, se tornar um pescador de almas. E aqui já sabemos que Jesus está nos chamando integralmente para servi-lo, com todo o nosso ser, com a nossa profissão, com a nossa família. Ele não está falando para você romper com a sua família, ele está dizendo para você servi-lo integralmente, como ele chamou aqui, e esses homens viveu para servi-lo, para ouvi-lo, para aprender dele o tempo todo. Mas você pode rejeitar essa mensagem, você pode rejeitar essa chamada ou adiá-la. Você pode dizer sim, não, Senhor, não é o momento, não é a hora, eu tenho projetos, eu tenho que terminar. E aí a responsabilidade é totalmente sua, irmãos, porque Deus vai pedir conta daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, Ele vai falar conosco e Ele vai cobrar a nossa resposta. Porque a vida cristã, irmãos, é uma convocação de dever sempre. Não tem como a gente se acomodar na vida cristã. Ela é uma convocação ao dever sempre. Não podemos perder a oportunidade nunca. A Bíblia diz, aproveitai as oportunidades, sempre. E quando nós atendemos ao chamado de Jesus, nós vamos aprendendo nesse processo de obediência, nós vamos ganhando maturidade, nós vamos crescendo em Cristo Jesus. E isso faz com que a esperança em nós fica cada vez mais notória. Ela gera essa esperança de que nós podemos cumprir o chamado, que nós somos úteis no reino de Deus. Nós queremos ser útil no reino de Deus, nós não podemos ser inútil. Deus quer nos usar, irmãos, mas precisa de nós deixarmos ser usados. Porque nós somos chamados para esse trabalho de tirar gente das trevas, de trazer a mensagem, as boas novas de salvação e alcançar essas pessoas. É uma mensagem muito simples, você não precisa ter teologia para ensinar. Irmãos, os irmãos que moraram aqui na África sabem, nós estamos inseridos num contexto, no interior da África, que as pessoas não têm noção de nada, irmãos. Se você usa termos, às vezes complicados, eles não sabem nem o que significa. Nós temos que encontrar uma linguagem bem simples,
com exemplos do dia a dia, usando a linguagem de agricultura, daquilo que é comum a eles, para alcançá-los. É muito simples, irmãos, caminhar com eles todos os dias, mostrando o grande amor de Deus, mostrando que Jesus, quem é Jesus, mostrando que Jesus veio para tirar ele daquela falta de entendimento, daquela prisão da cultura, das coisas que eles estão acostumados a viver, que são prisão de mente. Eles estão presos naquela cultura que escraviza. Tradição. Muitos estão presos na tradição. Então, no dia a dia, vivendo ali com eles, trabalhando, testemunhando, vivendo, é que nós vamos falando de Jesus, vivendo Jesus no meio desse povo. Não adianta eu usar uma linguagem teológica, linguagem muito rebuscada, eu tenho que descer muito no nível deles para poder alcançá-los. Então, Deus sempre vai colocar alguém que você vai poder alcançar. Não fique constrangido pelo seu nível de conhecimento. Você já sabe tudo o que você precisa para alcançar alguém. Deus vai usá-lo. O Espírito Santo de Deus coloca na boca aquilo que a gente precisa dizer. Então, assim, não tem desculpa para nós, como igreja, não alcançar pessoas, não ir até essas pessoas. Nós temos que ir até elas, e não é trazer para a igreja, é se misturar com elas, é viver com elas, não é convidar para ir para a igreja, mas é viver ali no dia a dia, se colocar à disposição dessa pessoa, fazer amizade, até que ela fale, onde que você congrega? Eu gostaria de ir a essa igreja, mas não faça o convite já para vir à igreja. Viva com ela, faça amizade. É muito simples, irmão, quando nós colocamos o nosso coração à disposição para servir. Olha, eu li isso aqui, quero compartilhar com vocês o que um sábio disse. Olha que interessante. Talvez alguém já ouviu isso aqui. Quando pescamos peixes, os tiramos de uma linda vida e os trazemos para a morte. Pegou? Lembra? Quando pescamos peixe, os tiramos da vida, da sua linda vida, né, com seus colegas lá no mar, no rio, e os trazemos para a morte. Mas quando pescamos homens, os tiramos da morte e lhe apresentamos uma linda vida. Amém? Olha que maravilha, que nós precisamos ser, é isso aí, pescar gente, trazer essa pessoa que está morta e apresentar a vida, que é Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, a alcançar muita gente morta por aí e apresentar a vida, que é Jesus Cristo. Nós precisamos disso, irmãos, pescar gente. E gente que está morta, que precisa de vida, que precisa de Jesus. Só dessa forma, irmãos, é que nós vamos fazer com que esse evangelho seja realmente boas novas para alguém. Seja boas notícias. Tem muita gente querendo boas notícias por aí. E você tem as boas notícias. Vamos levá-la, irmão. Faz um propósito diante de Deus, que nem um dia você passa sem dar umas boas notícias a alguém, mandar um versículo para alguém, orar com alguém, lembrar de alguém, mandar uma mensagem pelo celular para alguém. É formas de você pescar, irmão. Mas não esqueça, todos os dias lança a sua rede, todos os dias lança alguma coisa para alguém. Ora, Deus sempre revela as pessoas, Ele coloca na nossa mente pessoas para serem alcançadas. E nós temos muitas formas de alcançar hoje com a tecnologia, mas o mais legal é a presença mesmo, irmãos, é estar junto. A tecnologia é só o meio, mas a forma é estar junto, é andar junto,
é olhar no olho, é chorar com aqueles que choram. Qual foi a última vez que você chorou por alguém que está perdido? Qual foi a última vez que nós choramos porque Deus não nos deu alguém? Qual foi a última vez que nós choramos por almas, irmãos? Tinha um missionário, né, que ele sempre pedia a Deus: me dê almas ou eu morro. Me dê almas ou eu morro. Ele vivia para alcançar alguém, sempre. Será que nós estamos nesse estágio de não se importar mais com as almas? Irmão, peça, chore por alguém. Chore, irmãos. É um choro de tristeza, é um choro de rogo, pedindo para que Deus salve, mas nos use como instrumento para que alcance essas pessoas. Que nós sejamos esse instrumento, que a nossa rede venha cheia, que a gente possa lançar a rede sempre, irmãos, sempre, porque eles aqui obedeceram e foram abençoados, e tiveram experiências maravilhosas com Jesus, testificaram milagres, ressurreição de mortos, multiplicação dos pães e tantos milagres que nem a Bíblia diz que foi possível escrever o que Jesus fez e o que os discípulos testificaram caminhando com Jesus. Vale a pena seguir o Nazareno, vale a pena viver com Jesus, vale a pena, irmãos, obedecer essa palavra. Vinde, ele falou, após mim, e vos fareis pescadores de homens. Que Deus nos ajude, a nos tornar pescadores todos os dias, irmãos, de alguma forma, que a gente não omita a nossa missão, que é de ir até o outro. Nós fomos salvos para alcançar o outro. E talvez o outro é a única esperança do outro será você. Você não sabe, você será a única pessoa que Deus vai usar. Naquele momento, eu quero ser essa única pessoa para estar no momento certo, no lugar certo, para alcançar vidas. Que Deus nos use como pescadores. Que Deus nos ajude, irmãos, a não negligenciar tão grande salvação, não negligenciar essa palavra, e que possamos caminhar todos os dias com Jesus, aprendendo dele e aproveitando as oportunidades todos os dias. Amém, irmãos? Vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a lançar a rede, a ser usado por Ele, que nós não sejamos inúteis, que Deus não deixe a gente desperdiçar o nosso tempo, que o nosso tempo seja bem aproveitado, e que a gente não possa rejeitar o chamado dEle na nossa vida, aquilo que Ele está falando e nós não queremos ouvir, ou estamos simplesmente, agora não, Senhor, agora não. Que Deus nos dê coragem para se posicionar, para respondê-lo, para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a resposta de Isaías quando ele foi chamado. E tantos outros que responderam ao chamado. Que eu e você seja um desses que esteja pronto para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela sua palavra. Pai, nós sabemos que o Senhor tem poder, Pai, para mudar os nossos corações, as nossas mentes. Pai, nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor transforme o nosso jeito de pensar, que o Senhor transforme as nossas atitudes, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter um senso de urgência, Pai, para alcançar o outro, para sair da zona de conforto. Pai, nós precisamos, ó Deus, avançar, o tempo urge, o Senhor está voltando, Senhor, a uma responsabilidade, uma tarefa, Pai, a ser cumprida. Por favor, Jesus, fale a nós, Senhor, nos ajude, a cada um que está aqui nessa noite, para que possamos, ó Deus, não resistir, ó Deus, àquela missão que o Senhor tem a cada um, ao chamado de cada um, Pai.
que cada um possa se colocar disposto, disponível, ó Deus, para que o Senhor use, em nome de Jesus. Faça a obra em nós, Pai. Faça a obra em cada um, nessa igreja, Senhor, para que possamos juntos alcançar, ó Deus, o outro, pescar gente para a sua glória, Pai, para que outras pessoas conheçam as boas novas de salvação, Pai. É o que oramos, Pai, confiados que o Senhor há de fazer muito mais do que pedimos e imaginamos, no nome de Jesus. Amém. Foi rápido.